Eu sou Helene Brum, eu sou repórter, sou escritora. De vez em quando me aventuro nos documentários. Acho que talvez cada repórter tenha a sua pergunta. A que me move por todas as minhas andanças e dos mais variadas pautas é como cada um inventa uma vida. Eu acho que escrever é isso, a gente escreve por uma necessidade muito profunda. A gente escreve porque a gente tem que pegar algo que está dentro da gente e colocar isso num outro lugar. Eu só consigo escrever, Afonso, se eu me sinto provocada, assim. A gente passa a vida inteira buscando a nossa voz, que quando a gente encontra também escapa de nós, porque essa é a graça, né? Escrever é essa busca pela nossa voz. Eu disse, nossa, com um bloquinho e uma caneta eu posso entrar em qualquer lugar no mundo. Essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da história. Eu antes das palavras. Eu, caos. Ele conta um pouquinho a história da sua vida com as palavras. Fala um pouquinho desse livro pra gente. Anos atrás, tinham me pedido para escrever sobre um ou dois autores que tinham influenciado a minha vida. Eu não consegui escrever sobre isso. Eu quis escrever sobre as pessoas que, com as suas pequenas delicadezas e também e às vezes com as suas brutalidades, e às vezes com a delicadeza e com a brutalidade junto, porque essas coisas elas muitas vezes estão juntas, tinham feito de mim quem eu sou. Era um livro sobre pequenos gestos, num percurso de memórias da minha infância. Era um itinerário amoroso, uma geografia amorosa, porque a geografia amorosa tem isso, tem delicadeza e tem brutalidade. Só que em 2011 eu tive o meu primeiro maior confronto de toda a minha vida com a impotência, que foi a partir de uma reportagem que eu fiz, que depois virou um capítulo de um livro que eu já lancei aqui há 2 anos atrás, que é o livro Dignidade, que marca os 40 anos dos Médicos Sem Fronteiras. E nesse livro, talvez alguns de vocês já conheçam essa história, mas essa história ela me levou para esse livro, para os meus acontecimentos, para uma grande mudança de rumo. Porque eu fui fazer a realidade da doença de Chagas em povoados bolivianos. O barbeiro, que eles chamam em quechua, que é uma língua de resistência, uma língua que resiste, né, desde antes dos incas, que eles falam quechua. O barbeiro se chama Vinchuca. Vinchuca, em quechua, significa deixar-se cair. E é assim que essas pessoas morrem. Para eles, a Vinchuca, o barbeiro, é tão onipresente que eles não imaginam uma vida sem Vinchuca. A Cristina e o irmão dela começaram a bater com as suas sandálias, com as suas mãos, nas paredes da casa para matar as vinchucas. E ela me disse, a quechua é uma língua muito doce e muito poética. E ela me disse, a cor das paredes era do nosso sangue. E aí eles enterraram essas vinchucas no quintal. E o irmão da Cristina disse, pronto, as vinchucas morreram. Só que as vinchucas renasceram. A Cristina morreu 2 anos atrás, depois de eu fazer essa reportagem de Chagas, como a maioria deles. E o que aconteceu é que, no final dessa reportagem, dos eixos da minha matéria foi acompanhar uma família onde todos tinham Chagas, o que era muito comum. E eu me conectei muito fortemente a Sônia, que é uma menina de 11 anos, a menina mais nova. Tinha uma outra ainda, Érica, que era a neta, que era mais nova que ela. Eu fiquei muito ligada na Sônia, até porque a Sônia, por ir à escola, falava espanhol. Então, a gente conseguia conversar sem intérprete. E a Sônia, quando eu me despedi dela para voltar para o Brasil, ela me agarrou pelos braços e disse, não me deixe morrer.
Em 25 anos de reportagem, eu já vivi realidades muito brutais, mais brutais talvez do que essa. Vivi realidades limite de todos os tipos, eu vi coisas quase inimagináveis. Mas nunca uma criança tinha olhado para mim e me feito esse pedido. E esse pedido era para mim. Eu sempre acreditei profundamente na narrativa da vida como instrumento de transformação da própria vida. É isto que me faz repórter. Mas naquele momento, pela primeira vez, eu duvidava da palavra escrita. Eu duvidei da capacidade de transformação da palavra escrita. E pela primeira vez na minha vida, eu paralisei. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender o quanto a palavra foi fundamental para que eu pudesse continuar viva. E durante 2 semanas eu não consegui escrever nenhuma palavra, porque eu fui tomada por uma ideia de que se escrever não vai salvar a vida da Sônia, por que então escrever? Então eu tive que fazer um movimento muito profundo, interno, de conseguir entender que escrever, contar, narrar a vida é muito e é pouco ao mesmo tempo. É o possível. E a vida da gente é se equilibrar sobre esse fio muito tênue do possível. Constantemente ter esse confronto com a impotência. E o possível é o possível. Era o que de melhor eu podia fazer. E era o meu pacto com a Sônia. Contar a história do mundo. Que é o que eu fiz naquele livro, que é o que eu venho fazendo, sempre que é possível, como eu estou fazendo aqui agora, para que crianças como a Sônia não precisem fazer mais esse pedido. Para que a Sônia torne-se visível. Mas naquele momento eu duvidei da palavra. E tive a minha grande crise com a palavra escrita. Isso abriu um rombo, um rasgo em mim, que eu acho que talvez nunca esse rasgo fique para sempre em mim. E eu espero que fique como marca. Esse livro, Meus Desacontecimentos, é uma tentativa de fazer uma marca desse rasgo. Com as marcas a gente pode viver. Eu tive que buscar... Aí o livro que eu fazia, que eu escrevia como um itinerário amoroso, de delicadezas e de brutalidades, ele se transformou numa busca pelos sentidos da palavra na minha vida. Eu fiz um percurso de memória pela minha infância em busca dos sentidos da palavra, em busca de saber como a palavra tinha... A mulher que eu sou hoje precisava saber como a menina que eu fui foi salva pela palavra escrita. Para, fazendo esse percurso de dentro para dentro, entender que se eu fui salva, e sou salva muitas vezes pela palavra escrita ao longo de toda a minha vida, a palavra também, seguidamente, me lança num vazio e me obriga a aguentar o vazio e também, a partir do vazio, criar outros sentidos para a minha vida e também para a palavra escrita. Porque nada salva, ninguém salva. A gente constantemente está nessa busca por refazer os sentidos. E essa, eu acho, o movimento da vida é esse, né? Os sentidos, eles não podem ser estáticos, eles não podem ser imutáveis, eles não podem ser definitivos, porque aí a gente tem uma vida morta, a gente é um morto-vivo. A vida é esse movimento, né, em que aquele que é se move duvidando do que é. A vida é essa constante busca por sentidos, isso é uma vida viva. E esse foi o percurso que eu fiz nos meus desacontecimentos. O instrumento do repórter é a escuta, uma escuta que se faz com todos os sentidos. Tu só consegue escutar o outro se tu te despe de ti. Tu te desabita, te esvazia de teus preconceitos, da tua visão de mundo. E então vai em direção do mundo, que é do outro, e se deixa habitar por ele. E este movimento tem um custo alto, do qual você jamais volta a mesma pessoa. Eu não faço uma reportagem sobre qualquer coisa, ou sobre qualquer pessoa, lugar, situação, o que for, sem passar pelo menos um domingo
Porque só num domingo tu entende, eu acho, o funcionamento da vida. Seja da vida de uma pessoa, de uma aldeia, de uma casa, de uma família, né? Porque o domingo tudo se altera. E o que você diz pra gente que você foi salva, principalmente na infância, né? No seu livro tem muito disso. Do que você foi salva? Eu acho que eu fui salva, Afonso, de uma vida morta. Meu nascimento é muito marcado pela morte. Né? Eu nasci numa casa enlutada. Eu nasci depois de uma criança que morreu. E morreu de uma forma muito repentina e muito pouco explicada. O que deixou meus pais, e principalmente a minha mãe, com um luto insuperável. Então, eu conto, né, um pouco, começa a narrativa desse livro, né, que eu, antes das palavras, eu na minha pré-história, eu vivia nessa escuridão. Então, minha vida, eu construo essas memórias por 2 túmulos. Né, o túmulo da minha irmã, que era um túmulo que a gente era constantemente, eu e os meus irmãos, levado, né, para prestar homenagens à minha irmã. E na minha fantasia de criança, eu achava que era eu que devia estar no túmulo e não ela. Né, esse é cada um da sua maneira. Esse é um drama muito, é um drama comum. E eu sempre, cada vez que eu ia diante daquele túmulo, eu imaginava que um dia era eu que ia estar lá dentro. Então esse era um túmulo que eu digo que é o túmulo morto. Mas havia um outro túmulo, e aí é que a palavra chega, que é o túmulo da professora do meu pai. Uma mulher que tem uma história de romance, que se chama, o nome dela é Luzia de Figueiredo Neves. E a história da Luzia era o seguinte: o pai dela era filho de um grande estancieiro, de uma família tradicional, e ele foi criado, Sabino Andrade Neves, foi criado para ser um general, para ser um grande político, para cuidar das estâncias. Mas ele se apaixonou por uma escrava. E ao contrário, e essa escrava engravidou, e ao contrário dos homens da geração dele, o Sabino assumiu essa filha, né, perdeu os direitos da sua bem-nascença. A escrava morreu, dela se sabe muito pouco. Né, dela se tem muito poucas palavras. E o Sabino saiu pelos interiores do Rio Grande, virou professor. E a filha dele, a Luzia, que nasce desse amor, também virou professora. E é assim que essas 2 figuras chegam num povoado no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai, filho de imigrantes italianos, analfabetos, descobre as letras por essa mulher. Então, meu pai todos os anos leva flores no túmulo da sua primeira professora. E eu acompanho ele nesse ritual desde pequena até hoje. Hoje eu faço esse ritual sozinha, porque eu nem sempre, isso ele faz no dia dos finados, e eu nem sempre estou lá nessa época. E eu, como repórter, eu ouvi muitas vezes, especialmente no norte e do nordeste, uma expressão que eu acho linda, que eu ouvi de analfabetos, e eu ouvi muitas vezes analfabetos que fazem literatura pela boca, e eles diziam, mas eles diziam não só com as palavras, mas com o corpo inteiro, da sua dor de ser analfabeto, da seguinte maneira: eu sou cego das letras. E o que a Luzia fez com meu pai, com todas as gerações que vieram depois, foi nos arrancar da cegueira das letras.
E eu vi a expressão do meu pai naquele túmulo e via que a palavra escrita, eu intuía, o que depois, só muito mais tarde, eu fui racionalizar, que a palavra escrita era algo que possibilitava a vida. Eu via isso pela expressão do meu pai, por como o que ele contava ali. A Luzia, para mim, foi o túmulo vivo. Foi o primeiro momento da minha infância em que eu percebi que algo transformador acontecia com a palavra escrita. E isso aconteceu muito antes que eu aprendesse a ler. Eu me agarro nesta percepção para entrar no campo das possibilidades. Aí a escrita mesmo, eu escrevendo, ela surgiu aos 9 anos. Quer dizer, não, aprendi a escrever antes, né? Mas que foi numa manhã de domingo. Eu sempre fui uma criança triste. Assim, a infância, para mim, não tem nada de aurora da minha vida. A infância sempre foi... Eu acho que a gente sofre muito, né? A infância é uma criação histórica, né? E a gente sofre muito com a idealização da infância, né? Porque ela cala os conflitos das crianças, as dores, a sexualidade. E bom, eu tinha 9 anos e acordei num domingo. E o domingo tem dentes, né? A gente sabe que o domingo é um dia que mastiga a gente, né? Acho que se a gente não soubesse que é domingo, a gente ainda saberia que é domingo. Isso é uma coisa que eu faço em todas as minhas reportagens, assim. Eu me lembro que até o pessoal, quando eu fui fazer essa dos Médicos Sem Fronteiras, o pessoal achou estranho, porque eu disse, eu tinha um tempo restrito para ficar lá por questões de segurança deles. E eu disse, tudo bem, mas eu preciso ficar um domingo. Porque eu não faço uma reportagem sobre qualquer coisa, ou sobre qualquer pessoa, lugar, situação, o que for, sem passar pelo menos um domingo. Porque só num domingo tu entende, eu acho, o funcionamento da vida. Seja da vida de uma pessoa, de uma aldeia, de uma casa, de uma família, né? Porque o domingo tudo se altera. Então, e nesse dia que eu acordei com os dentes do domingo sobre mim, eu acordei muito de madrugada ainda, estava amanhecendo. E caiu uma chuva fina sobre a cidade feia. E eu olhei pela janela do meu quarto e tive uma certeza de que se eu não fizesse alguma coisa, eu também cairia como a chuva. E aí eu foi num repente, eu peguei um papel e uma caneta e escrevi a minha primeira poesia. E era uma poesia muito ruim. E daí em diante eu escrevi poesias muito ruins. Mas não importava, porque eu descobri ali que eu podia transformar dor em palavra. Muito mais tarde eu descobriria que eu podia também transformar a delicadeza em palavra. Isso foi transformador. E aí eu não parei mais de escrever. E eu ia deixando, eu escrevi em pedaços de papel, para guardanapo, embrulho, o que tinha. E ia deixando esses pedaços pela casa. E o meu pai ia recolhendo, né? Eu brinco que era uma coisa tipo João e Maria, assim, só que meio às avessas, né? Eu ia deixando essas migalhas. E um dia meu pai juntou essas migalhas, essas poesias ruins, e fez um livro. Então, aos 11 anos, eu lancei um livro que chamava Gotas da Infância. Quando o pai apareceu com a ideia de fazer um livro, para mim, livro era uma coisa muito grande mesmo. É uma coisa muito grande. Mas, naquele tempo, era uma coisa ainda mais sagrada. Hoje, eu acho que os livros a gente pode profanar eles, mas naquele tempo eles eram sagrados para mim. Mais ou menos. E aí... eu fiquei meio assim, né? Um livro, né, daquelas poesias. Mas o meu pai achava que era bom, e para mim aquilo naquele momento era o suficiente. Só que quando
eu lancei o livro, eu me lembro que na noite, depois da minha sessão de autógrafos, eu fui dormir, e aí eu não conseguia dormir, porque eu me senti com uma nudez tão grande, porque, para mim, escrever, eu tenho uma ligação até hoje muito visceral entre as letras e o corpo. Eu digo que meus desacontecimentos é o meu corpo de letras. Isso não é só uma metáfora. E eu me senti, para mim era como se as pessoas tinham levado para casa o meu corpo. E aos 11 anos de idade, isso foi completamente assustador, porque eu me senti nua na praça de Juí. E aí eu parei de escrever. Eu parei de escrever e entrei na adolescência sem palavras. E aí eu só fui retomar a escrita aos 22 anos de idade, bem no finalzinho da faculdade de jornalismo. Mas nesse tempo que eu fiquei sem escrever, aconteceu alguma coisa com as palavras e comigo. Quando eu engravidei, aos 15 anos, eu não conseguia contar para os meus pais que eu tinha engravidado. E eu já estava com 4 meses de gravidez e não conseguia contar. Então, os meus pais me chamaram e a gente ficou no quarto deles. E meus pais, acho que já intuíam, ou tinham certeza do que tinha acontecido. E eles trancaram as portas e as janelas, assim, foi bem simbólico. A gente ficou no escuro, porque o que eu tinha para dizer era muito vergonhoso, né? Era muito brutal, era muito duro. Então, e a gente ficou ali, nós 3. Aí a gente estava no quarto e eu não conseguia falar. Eu fiquei com a palavra presa na garganta. Eu não sei concretamente quanto tempo a gente ficou ali dentro, mas para mim pareceram horas. Acho que foi bastante tempo mesmo, porque eu não conseguia dizer. Até que eu disse, foi quase um vômito de palavras. Eu disse, eu estou grávida. E isso foi brutal para os meus pais, porque isso era 1981, numa cidade pequena, de colonização alemã, italiana, muito preconceituosa. E meus pais religiosos, e foi muito brutal para eles, eles sofreram muito. E foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E quando eu conseguia contar esse episódio para alguém, eu sempre dizia assim: foi como se caísse uma bomba sobre o meu pai. Que é um clichê, né? Mas às vezes os clichês são necessários. E era assim que eu falava, caiu uma bomba no meu pai. E aí foi muito interessante, porque aí eu passei esses anos todos e as coisas foram acontecendo e a vida se fazendo. Eu tive minha filha, Maíra, em 82. Eu acho que cada história pede seu tempo para ser contada e a gente precisa estar muito atento a essa escuta do tempo. Porque quando tu diz que alguém é louco, tu silencia todos os sentidos daquela pessoa. É como se ela não tivesse mais nada a dizer. Já está tudo dito. Quando
eu fui para a faculdade, no final da faculdade, eu encontrei um professor chamado Marx Leonan, que eu já falo nesse livro, já falei num outro livro, que os grandes professores, eles mudam a vida, mudam vidas. E o Leonan mudou a minha. E ele começou a mudar exatamente por causa de uma palavra, porque eu estava na aula dele, e ele era apaixonado pela reportagem, ele era apaixonado pelo jornalismo. E aí ele disse que a gente precisava compreender as palavras, com tudo que as palavras eram, com o corpo das palavras também. E ele falava, né, porque as palavras têm a sonoridade, elas têm esse corpo, não vou me lembrar as palavras exatas dele. E aí ele disse a palavra, por exemplo, bomba. E essa bomba me salvou. Porque eu fiz uma volta maluca e aquela bomba lá atrás agora podia ser dita. E foi assim que eu voltei a escrever. Mas ainda ouvindo e encantada com o que ele falava, mas eu achava que eu não continuava achando que eu não servia para ser jornalista. E aí eu tinha que fazer uma matéria para a disciplina dele. E a gente podia escolher qualquer pauta. E eu escolhi fazer uma matéria sobre prostitutas. Aí eu fui num puteiro e conheci, né, várias prostitutas e combinei com uma delas que no outro dia eu ia na casa dela para entrevistá-la. E aí no dia seguinte eu fui, era começo da tarde, assim. Me lembro que o dia era ensolarado e ela morava num edifício, que todo edifício era edifício onde moravam prostitutas. E eu bati no endereço que ela tinha me dado. E quando abriu uma porta uma mulher nua. E não era ela. E aí eu te expliquei que eu tinha combinado com ela, que eu ia de entrevistá-la e tal, me apresentei, e ela ficou meio assim, sem saber o que fazer, porque aquilo era uma surpresa para ela. Eu perguntei então se eu podia entrevistá-la. E aí ela abriu a porta para eu entrar. Quando eu entrei era só uma kitnet, assim, tinha o quarto e tinha o banheirinho. Mas era só um quarto e no quarto só tinha uma cama. Era o único móvel. E na cama estava o cafetão, também nu. E aí eu entrei, olhei onde eu vou sentar, né? Fiquei pensando. Aí eu sentei na pontinha da cama, vestida, né? E aí eu peguei meu bloquinho, minha caneta e comecei a entrevistá-los. Eles ficaram muito solenes até, assim, porque eles sentaram os dois na guarda da cama e puxaram o lençol, assim, ficaram os dois me dando entrevista. E aí eu saí. E quando eu saí, eu me lembro que eu parei na frente desse prédio e... Falou assim, nunca mais vou mexer com jornalismo. Não, ao contrário. Eu disse, nossa, eu estava em êxtase. Eu disse, nossa, com um bloquinho e uma caneta eu posso entrar em qualquer lugar no mundo. E aí foi assim que eu virei repórter. Lembro que quando tudo começou, era escuro. E hoje, depois de todos esses anos de labirinto, todos esses anos em que avanço pela neblina empunhando a caneta diante do meu peito, percebo que o escuro era uma ausência de palavras. Essa escuridão é minha pré-história. Eu antes da história. Eu antes das palavras. Eu, caos. Quando o tempo passa, a memória fica um pouco difusa, né? A gente mistura as memórias do passado. O Zuenir diz que ele é tão velho que as memórias dele são dos outros. Zuenir Ventura, quando quer lembrar de algum, ele liga para os amigos dele e pergunta, isso aqui que eu estou lembrando é de verdade? É isso mesmo que aconteceu? Ele fala, não, você não estava lá, você estava aqui, enfim.
Essa memória da sua infância, por exemplo, ela já se tornou literatura ou ela ainda tem aquela coisa quente da infância, por exemplo, no dia que seu pai te bateu? Isso hoje você lembra como um fato que se transforma em literatura? Não sei dizer, Afonso, se transforma em literatura. Não sei se eu posso dizer que se transforma em literatura. Eu acho que as memórias, elas não são fatos, né? Elas são, eu até escrevo isso no começo do livro, elas são as verdades que constituem, né, aquele que lembra. São fragmentos, né, com os quais a gente constrói um corpo. E elas, como eu falava antes, elas não são estáticas, né, elas estão sempre em movimento. Eu acho que talvez se eu tivesse escrito esse livro 10 anos antes, ou eu fosse escrever daqui 10 anos, talvez eu tivesse outros sentidos para dar para as memórias, porque é uma tessitura de sentidos, né? E é esse percurso que eu faço pelas minhas memórias, mas não como se elas fossem verdades, né? A vida toda, né, como repórter, a minha grande pergunta, acho que a pergunta que me move, acho que talvez cada repórter tenha a sua pergunta. A que me move por todas as minhas andanças e dos mais variadas pautas é como cada um inventa uma vida. Né? Como cada um inventa uma vida, em geral, nu e com tão pouco. Né? Isso sempre foi o mais fascinante para mim. Né? Essa capacidade humana, que eu acho que tem uma beleza tão pungente, de ser capaz de inventar uma vida. A vida de cada um de nós é a nossa primeira ficção, mas não no sentido de ficção como mentira. E a pergunta que eu passei a minha vida inteira buscando na vida do outro, eu sou fascinada pela vida dos outros, eu faço então para mim mesma. Né? Então, nesse livro, sou eu que busco entender como eu me arranco do silêncio para virar narrativa. Essa questão da vida como invenção é uma história que talvez vários aqui conheçam, porque eu adoro contar. Porque eu aprendi a entender como isso se constrói com as pessoas que eu fui escutando ao longo da minha vida. E a pessoa que mais me ensinou sobre o que é a vida foi o Vanderlei. O Vanderlei eu conto a história dele num outro livro meu que chama A Vida que Ninguém Vê. E o Vanderlei era um gaúcho lá da fronteira do Rio Grande do Sul, de Uruguaiana, e ele, todo ano, ele ia para a feira agropecuária mais importante do Rio Grande do Sul, a Expo Inter, com um cabo de vassoura que ele jurava ser o seu cavalo. E ele ia junto com os bichos, ele pegava carona na caçamba dos caminhões, e chegava lá na Expo Inter e fazia todos os trâmites burocráticos, passava pela inspeção veterinária com seu cabo de vassoura e passava todo o tempo da exposição cavalgando no seu cabo de vassoura. E ele ficou conhecido na Expo Inter como o louquinho, né? O louquinho da Expo Inter. E é isso, né? E no jornalismo se faz muito isso, né? Transformar as pessoas em personagens folclóricos. Né? E como esse é um jeito engraçadinho, ele encobre o nosso crime, né, de não enxergar direito. Porque quando tu diz que alguém é louco, tu silencia todos os sentidos daquela pessoa. É como se ela não tivesse mais nada a dizer. Já está tudo dito. Isso a gente tem feito, faz muito. Isso é só acompanhar o noticiário para ver como se tem feito isso, né? O louco é aquele que não tem nada a dizer. Quando, de fato, o louco é aquele que diz
da sociedade em que vive, né? Mas o Vanderlei era isso, o louquinho da Expo Inter, e tudo já estava dito. Aí o que eu fiz como repórter foi muito simples. Eu emparelhei o meu cavalo com o dele e fiz uma pergunta simples. Eu disse: Vanderlei, você é louco? E o Vanderlei me olhou como se eu fosse a louca. E o que ele me disse naquele momento, eu jamais, em qualquer sonho, poderia imaginar. Ele disse o seguinte: tu acha que eu não sei que o meu cavalo é um cabo de vassoura? E tu acha que algum dia eu vou ter um cavalo de raça? Tu não acha que é melhor eu inventar que esse cabo de vassoura é um cavalo? Esse era o louco. E eu escrevi a história do Vanderlei, mas só muitos anos depois eu fui entender o que ele tinha me dito. Porque, assim, as histórias, elas ficam dentro da gente, elas ficam se contando. E várias vezes eu vou, de repente, anos depois, eu vou entender algo que eu já contei. E eu entendi o Vanderlei só anos depois. Eu entendi que o louquinho da Expo Inter tinha me ensinado o que era a vida. Né? Porque a vida de cada um de nós é isso. A gente tem um cabo de vassoura. E a gente busca um cavalo. E a vida é esse movimento entre o cabo de vassoura e o cavalo. Mas aqui eu conto essa história porque o Vanderlei leva a radicalidade. Porque ele precisava levar a radicalidade para inventar uma vida. Então, é nessa radicalidade que ele inventa uma vida. E é nesse sentido que eu falo que a nossa vida é a nossa primeira ficção. Porque todos nós fazemos esse movimento, mas nem todos precisamos ser tão radicais. Nem somos tão brilhantes quanto o Vanderlei. Eu acredito profundamente no território da liberdade. E a literatura, para mim, é exatamente isso. Uma busca por respostas com total liberdade. Eu acho que a literatura não pode ser censurada. Tempo não é dinheiro. Né? Dizer que tempo é dinheiro é uma brutalidade. Porque tempo é o tecido das nossas vidas. Né? Eu acho que escrever é isso, a gente escreve por uma necessidade muito profunda. A gente não pensa se é bom, se é ruim, quem vai ler, quem não vai ler, se isso vai dar certo, não vai dar certo. Não, a gente escreve porque a gente tem que pegar algo que está dentro da gente e colocar isso num outro lugar. Os temas que você elege são sempre, digamos assim, polêmicos, né? No mínimo. Eles hoje te procuram ou você continua procurando esses temas? Não sei. Não sei quem se acha primeiro, assim, mas eu escrevo, por exemplo, hoje, né, que o meu compromisso fixo é a coluna no Meu País, né? É a única coisa fixa que eu tenho, né? A coluna quinzenal. Eu só consigo escrever, Afonso, se eu me sinto provocada, assim. Eu sempre tive muita dificuldade, que é um problema para jornalista, de escrever sob encomenda, por exemplo. Né? Escreve sobre tal coisa. Eu preciso tornar aquilo meu, uma necessidade minha, senão eu não consigo escrever. E com a coluna é isso. Assim, eu vou observando as coisas e algo precisa me incomodar. Né? Que nem, por exemplo, eu só escrevo também se eu acho que eu tenho algo a dizer. Porque eu sou muito zelosa do tempo das pessoas. Por exemplo, eu acho muito grande vocês darem tempo. Né? O Antônio Cândido tem uma frase maravilhosa, que eu também não me canso de repetir, maravilhosa sobre o tempo. Né? Que tempo não é dinheiro. Né? Dizer que tempo é dinheiro é uma brutalidade. Porque tempo é o tecido das nossas vidas. Né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo, que é só o que a gente tem,
é muito grande, né? É uma escolha muito difícil. Por isso eu sou muito grata por vocês estarem aqui, porque vocês estão dando tempo para me escutar. Eu acho isso grande. E eu acho muito grande que os meus leitores me leiam. Então eu tenho um respeito enorme pelo tempo deles. E meus textos são longos, né? Eu preciso dizer para eles alguma coisa que eles já não ouviram, né? Não que eu tenha algo bombástico para dizer, mas pelo menos que seja algo que pelo menos não foi dito da forma que eu acho que eu posso dizer. Os domingos me mastigam desde pequena. Não só a mim, eu sei. Sinto que adivinharíamos dos domingos, mesmo se eles não tivessem sido inventados. Acredito que aquele homem que deixou impressa sua mão, uma mão com um minguinho torto na caverna de Chauvet, mais de 30 mil anos atrás, fez o gesto num domingo. Fantasio que ele precisava ter certeza de que existia e forjou uma marca que atravessou o tempo. E foi num domingo que eu escrevi pela primeira vez, para não morrer. Se antes eu tinha escrito porque matei, dali em diante eu para sempre escreveria para não morrer. Eu passei a minha vida, eu comecei eu me tornei jornalista, comecei a trabalhar como jornalista em 1988. Naquela época, o fax era a maior novidade. Assim, eu peguei telex ainda, e depois veio o fax. Nem se sonhava. A internet é um sonho que a gente nunca sonhou. Né? Nem a ficção científica conseguiu sonhar a internet. E o meu grande drama, durante a maior parte da minha vida de repórter, era o espaço. Né? Porque nunca tinha o espelho, né, que é onde vai cada matéria, quantas páginas vão ter cada matéria, é um embate no campo da política, né? É decidir o que vai ser mais espaço, qual é a história que vai se tornar uma narrativa maior ou uma menor, e qual é a que não vai virar história. Né? E eu sempre sofri muito com a falta de espaço, porque me faltava página, sempre me faltava, eu sempre tentava extrapolar o máximo que eu podia, e sempre me faltavam páginas para contar a história do jeito que eu acreditava. Esse sempre foi um sofrimento para mim e para um monte de gente. Aí, quando chega a internet, sempre tem os arautos, né? Vem me dizer que a internet é para textos curtos, instantâneos, para textos rápidos. Não, a internet é a nossa oportunidade, a internet nos deu a oportunidade de escrever textos com o tamanho que eles precisam ter, histórias contadas com o tamanho que elas precisam ter, resgatar as grandes entrevistas, onde o entrevistado tem tempo, espaço, né, para desenvolver o seu pensamento, resgatar os ensaios, né, fazer jornalismo com profundidade. Né? E eu acho que esse é o grande ganho da internet para o jornalismo. É claro que tem a internet, cabe tudo, mas para o jornalismo eu acho que o nosso grande ganho são os textos longos, né? Porque o jornalismo ele só vai conseguir ser importante nesse mundo onde as narrativas se multiplicaram se ele conseguir fortalecer aquele que é o seu diferencial, que é a reportagem. Né? Reportagem, aquela que te obriga a te deslocar do teu mundo, né? Para alcançar o mundo do outro, né? Que é um movimento muito difícil, muito profundo. Né? E, então, a internet, para mim, foi uma coisa maravilhosa como jornalista, porque eu passei a escrever os textos do tamanho que eu achava que eles tinham que ter. E eu passei parte da minha vida ouvindo que leitor não gostava de texto longo, que leitor não gostava de ler. E eu perguntava qual é a pesquisa, né, que tu tem para dizer isso. Né? Porque era sempre que eu pedia páginas, era isso. Não, leitor não gosta de texto longo. Eu não tinha pesquisa. Pois agora tem. A gente sabe quantas pessoas leram, a gente sabe o tempo que elas ficam na página. Né? E a minha coluna é uma prova de que leitor gosta, sim, de textos longos, desde que esses textos ecoem nele, desde que ele se sinta respeitado. Lembro que, quando tudo começou, era escuro. E hoje, depois de todos esses anos de labirinto,
Todos esses anos em que avanço pela neblina, empunhando a caneta diante do meu peito, percebo que o escuro era uma ausência de palavras. Liliane, você diz que escreve para tentar mudar as realidades, né? Tem alguma, quer dizer, dificilmente a gente consegue esse objetivo, mas tem alguma história que você quase chegou lá? Dessas reportagens, tantas que você fez? Eu acho que tem algumas, sim, de várias maneiras, assim, tanto mudanças pequenas, grandes, né, que é na vida das pessoas. Quando as pessoas são escutadas, isso em si já produz uma transformação que não é mensurável. Ela não é um fato, né? Isso é uma coisa. Mas já teve matérias como as matérias que eu fiz sobre amianto, né, que promoveram mudanças. Como as matérias que eu fiz na Amazônia, como, por exemplo, a matéria que eu fiz na Terra do Meio, né, que eles estavam ameaçados de morte por grileiros, né, numa região muito distante da Amazônia. E contar a história, eram brasileiros invisíveis, né, não tinham documento, não existiam no país oficial. E contar a história deles foi importante para que eles fossem conhecidos pelo Brasil. Né? Hoje é uma reserva extrativista. Né? A minha reportagem colaborou para isso. Enfim, tem... A gente conta histórias enfim, e tem muitas outras que nada aconteceu. Isso é muito brutal. O fato da gente ter lido as histórias já houve uma transformação. Eu acho que sim. Eu acho que não aconteceram transformações. Acontecer é algo muito subjetivo de alguma maneira também, né? Mas eu acredito muito no poder da narrativa, né? E no poder também de cada um se desacomodar. Né? É o que eu posso fazer. Sou uma contadora de histórias. É o que eu sei fazer. Cada um precisa buscar a sua voz. Né? Não é porque na faculdade te dizem que tu tem que escrever de uma determinada maneira ou que tu vai trabalhar num jornal e tu tenha que escrever de uma determinada maneira que tu vai escrever da maneira que te dizem para escrever. Né? Aí é uma escolha muito íntima de cada um, né? de quem tu quer ser. Né? Ser jornalista é de tudo uma escolha muito de dentro, né? Da tua expressão no mundo, né? Se tu vai, o caminho mais fácil é tu ser obediente. O caminho mais fácil é tu respeitar as regras impostas. Tu pode escolher esse caminho, ou tu pode não escolher esse caminho. Tu pode escolher o caminho mais difícil, que vai ser mais duro, que tu vai sofrer mais. E que tu vai... A gente não pode responsabilizar ninguém pelas nossas escolhas, né? Porque estão te obrigando a ser padrão, não. Né? Tu precisa saber quem tu quer ser e fazer as tuas escolhas. E esse é o caminho mais difícil. Repórter é um jeito que a gente faz um movimento dentro da gente, né? A gente se esvazia daquilo que a gente é. É como a gente se desabitar por um momento para ir em direção ao outro e ser habitado pelo mundo que é o outro, né? Assim que a gente faz reportagem. A gente vive a experiência de um outro, de estar no mundo. E a ficção é uma outra história, né? A ficção a gente tem que ter uma coragem, né? Uma coragem que é a de se deixar habitar por aqueles outros que moram dentro da gente, né? Que moram dentro dos nossos abismos, né?